E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a morte do rock and roll. E para deixar logo claro, o rock ele já morreu para música mainstream. O rock hoje é um estilo nichado, mas para os verdadeiros fãs, o rock jamais morrerá. E o rock and roll é um estilo da década de 40, e há mais de 70 anos o rock vive na mente de jovens revoltados que querem lutar contra o sistema, ou apenas querem dar uma bimbada em alguma mulher ao som dos solos de Ed Van Halen. E desde a década de 40, o rock se tornou um estilo muito popular entre os jovens. E durante o início do movimento, o rock só ganhou credibilidade quando apareceu Elvis com o seu rebolado sinistro, fazendo todas as garotas ficarem molhadinhas com esse topetudo barítono. E depois do Elvis, veio simplesmente a melhor banda de rock de todos os tempos, que foram os Beatles. E com os Beatles vieram a Beatlemania, onde todo mundo queriam ser Paul McCartney e John Lennon. E depois dos Beatles veio a década de 70, com bandas como Led Zeppelin, Ramones e Pink Floyd. E é nessa década que o rock realmente se torna o estilo que mandava no mercado musical. O auge do rock, sem dúvida, foi os anos 70. E na década de 80, o rock estava nas alturas. E é nessa década que a gente vê os excessos, onde todo mundo queria ser um rockstar. Esse é o período dos grandes solos de guitarra e dos grandes guitarristas que surgiram no cenário musical, fora as quebradeiras de hotéis, porque a loucura dos jovens roqueiros da década de 80 era simplesmente ouvir Queen e Motley Crue enquanto andavam em uma motoca, acompanhado de uma loira gostosa, tomando whisky Jack Daniels e fazendo altas loucuras e putarias inimagináveis e ocultistas. E quando chega a década de 90, toda essa maluquice foi transformada em depressão. Tava todo mundo querendo morrer ao som de Nirvana e Pearl Jam. E foi nos anos 90 que a popularidade do rock começou a cair, mas o estilo ainda foi muito forte nessa década. E quando a gente chega nos anos 2000, o rock já não é mais um estilo mainstream, porque aqui bandas como Arctic Monkeys e The Strokes não tiveram o mesmo sucesso que bandas como Oasis, Nirvana tiveram nos anos 90. E há 3 motivos para isso. Primeiro, nos anos 2000, as gravadoras perderam todo o poder que elas tinham sobre a indústria fonográfica. Aqui não era mais necessário você ter uma gravadora gerenciando a sua banda, fora que a pirataria matou todo o mercado musical no início dos anos 2000, junto da internet. E o segundo fator que meio que matou o rock foi o fim da MTV, porque queira ou não, foi uma grande vitrine para toda uma juventude. E quando a MTV perdeu seu poder, o rock meio que também foi perdendo a sua credibilidade e não conseguia mais renovar o público com tanta facilidade. E o terceiro motivo para a morte do rock foi o surgimento e a ascensão do hip hop e do rap, porque quando Tupac, Dr. Dre, Notorious Big e Eazy-E chegaram na cena, a parada era tomar tiro da polícia e ser um OG. A moda gangsta rap pegou a indústria musical de surpresa e agora os garotos brancos, crias de apartamento, queriam ser igual aos seus heróis rappers que moravam em Compton e no Brooklyn e falavam nas músicas Life is a Bitch, Motherfucker e Crazy Nigga, bro. Cuz, come off, man. E assim no finalzinho dos anos 90, o rap dominou tudo e as guitarras começaram a ficar de lado. E assim o rock se tornou um estilo nichado. O mercado abraçou o hip hop e o rap e tudo acabou pro rock. E esses são os motivos da morte do rock no mainstream.